Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para os nossos estudos da revista Crescendo na Palavra e nosso terceiro estudo desse trimestre, em que estamos tratando da travessia de Israel no deserto, e nós vamos hoje falar sobre conhecendo a Deus no deserto. Esta lição estará baseada no capítulo 14 de Números, dos versículos 32 ao 35, que conta a história daqueles espias que foram ver a terra prometida e voltaram com uma notícia extremamente negativa e, consequentemente, influenciaram o povo com a sua negatividade, e o povo queria voltar para o Egito, duvidou da promessa de Deus, e tudo isso trouxe grandes problemas para Moisés na sua liderança, e Josué e Caleb foram os dois únicos que continuaram crendo, porque disseram: ora, não importa o tamanho das cidades, não importa quão fortes eles sejam, se o Senhor nos prometeu, Ele nos dará. Porém, como aquela geração recusou confiar no Senhor, o Senhor então decidiu que nenhum deles herdaria a terra da promessa, porque não criam na fidelidade de Deus. E aí o Senhor traz sobre eles uma determinação, que agora eles caminhariam por 40 anos naquele deserto, para que toda aquela geração morresse e a nova geração pudesse herdar a terra da promessa, e de toda a geração passada, somente Josué e Caleb herdariam a promessa. Esse é o contexto dessa nossa história que vamos abordar aqui. E logo no início, no primeiro tópico, vamos falar sobre o conhecimento da soberania de Deus. Arthur Pink, um teólogo do século XIX, criou um conceito interessante sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. O homem é responsável pelas suas decisões e Deus é soberano em tudo aquilo que planeja. Os planos soberanos de Deus não podem ser frustrados. O plano soberano de Deus difere da vontade permissiva de Deus, que é aquela vontade que o Senhor nos propõe, que pode ser modificada porque o Senhor propõe a possibilidade de uma modificação. Mas há as decisões soberanas de Deus que jamais podem ser modificadas, independente do quanto oremos, do quanto decidamos fazer diferente. O que Deus planejou soberanamente, Ele fará do jeito que Ele planejou. E o Senhor, na sua decisão soberana, estabeleceu que eles ficariam 40 anos naquele deserto, e depois Ele daria a terra aos seus descendentes, conforme Ele tinha prometido aos patriarcas. Na soberana vontade de Deus, Ele usou também o deserto para formar a nova geração e para formar a identidade nacional de Israel. Aquele povo, que era um povo escravo até então, tinha espírito de escravo e, consequentemente, não de conquistador. Então, aquele tempo também seria um tempo para formatar nessa nova geração esse espírito de conquistador. A geração atual daquela época demonstrou todo o seu espírito de escravo ao entenderem que eles não poderiam vencer os seus inimigos nem diante da promessa de Deus. E quem tem mentalidade de escravo não consegue servir a Deus, porque em Deus há liberdade, e aqueles que são livres são responsáveis e são senhores da sua vida para o cumprimento do propósito de Deus. Eles não precisam que ninguém esteja dominando sobre eles, senão somente o Senhor soberano Deus, que tudo o que diz cumpre para a glória do seu nome. E aí então, esse povo que fica no deserto durante 40 anos, perece no deserto, vê os seus filhos crescendo e sendo preparados por Deus para conquistarem a terra da promessa. Porque neles foi formatada toda aquela identidade nacional que o Senhor havia proposto para aquela primeira geração. Então Deus, o nosso Senhor, Ele sempre age para restaurar a identidade do seu povo. Deus queria que Israel se parecesse com Ele, e que Israel então adotasse os seus propósitos, assim como Cristo também deseja que a igreja pareça com Ele, a sua imagem e semelhança. A imagem de Cristo está sendo formada na igreja, diz Paulo aos Colossenses. Deus também estava formando a sua imagem em Israel, que Israel fosse seu representante, uma nação sacerdotal para Ele, e para isso eles precisariam conhecer e se subordinar à soberana vontade do Senhor em toda e qualquer circunstância. Assim também funciona conosco, e nós precisamos aprender isso. Lembra
de algum momento na sua vida em que você teve que passar por alguma situação adversa. Eu me lembro de um momento em que tive que passar por uma situação muito difícil, logo no meu início no CETEMIT, um projeto missionário que tínhamos, que envolvia assim, muitas coisas e que estava todo prontinho na minha cabeça, já estava estabelecido, eu já havia falado dele e tudo, e de repente o Senhor fez mudar tudo. A soberana vontade de Deus, mais uma vez. E aí eu fiquei um tanto frustrado, porque eu já tinha falado, até mesmo em congresso e tal, e não aconteceu, porque Deus não quis. Eu hoje entendo isso, que Deus inclusive estava me poupando de sérios problemas que adviriam caso aquele trabalho fosse iniciado. Então, isso realmente é algo que, num momento, a gente pode não entender e pode ficar frustrado ou alguma coisa desse tipo, mas que, no futuro, quando passar todo aquele deserto e nós estivermos lá, vivendo a promessa de Deus, nós entenderemos o que Deus estava fazendo a nosso favor. Bom, para você aí, meu querido irmão, minha querida irmã, que ministra a palavra do Senhor, que ensina, eu quero te propor uma atividade para que você proponha também aos seus alunos, que é o exercício da soberania de Deus. Que eles relatem, escrevam em algum papel ou falem sobre um momento na sua vida em que eles estavam planejando alguma coisa e tudo daquilo que eles estavam planejando deu errado, foi para outro lado, e como isso se desdobrou no futuro, como isso, o que isso trouxe no futuro de benefício para eles, quais as experiências, o crescimento que eles tiveram a partir disso, para exercitar o seu conhecimento e a sua percepção da soberania de Deus guiando as nossas vidas. Agora chegamos ao ponto 2, conhecendo o Deus provedor e paciente. 40 anos no deserto, muito tempo. É lógico que eles não tinham suprimento para isso tudo, mas Deus cuidou deles. O Senhor mandou maná, o Senhor mandou codornizes, o Senhor mandou água da rocha, o Senhor mesmo os protegia como uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. Deus supriu Israel de tudo o que Israel precisava naquele deserto. O Senhor cuidou do seu povo durante aqueles 40 anos. E é muito especial entender isso, porque o número 4, e logicamente 40 é um múltiplo de 4, ele aponta para ordem, para organização, e Deus estava organizando Israel, Deus estava ordenando Israel para uma conquista que ele tinha prometido a eles. Durante esse tempo, Deus estava trabalhando com eles, dentro desses 40 anos. E também 40 é o período de uma geração naquele contexto. Era assim que era compreendido que uma geração substituía a outra a cada 40 anos. Então Deus está estabelecendo o quê? Para que as mudanças que Ele quer para o seu povo aconteçam, muitas vezes é necessário que uma nova geração se levante, uma vez que a geração antiga não consegue andar no ritmo que Deus está propondo. E continuando aqui, Deus, com sua infinita misericórdia e paciência, cuida de Israel nesse tempo de uma maneira extraordinária, porque Israel murmurou muitas vezes e na sua paciência e misericórdia o Senhor suportou os seus filhos. O Senhor cuidou deles, e isso nos mostra a fidelidade de Deus e sua misericórdia e bondade para com o seu povo, porque ele sempre supriu o seu povo e sempre teve paciência com eles, muita misericórdia deles, assim como é conosco hoje. Faça esse exercício. Quantas vezes você e eu vacilamos com Deus, tomamos atitudes que desonram o nome do Senhor, falamos de maneira que Deus não é glorificado, agimos de maneira que Deus não é glorificado. Mas mesmo assim Ele continua nos amando e nos oportunizando a proximidade com Ele, ou nos oportunizando a comunhão com Ele e o perdão dEle quando nos quebrantamos e reconhecemos nossos erros. Isso é maravilhoso, e eu quero aqui propor para você, meu irmão, que você desenvolva na sua vida realmente uma prática maravilhosa que é a da gratidão. Seja grato a Deus por toda a sua bondade, por toda a sua misericórdia para com a sua vida. E você, professor que ensina na sua escola bíblica, no seu discipulado, proponha aos estudantes da palavra do Senhor que estão ali contigo, que comprem um caderno ou usem um bloco de notas do seu celular, o que quer que seja, para todos os dias,
antes de dormir, separar 5 minutinhos para escreverem 3 coisas daquele dia pelas quais eles são gratos ao Senhor. E assim poderem desenvolver cada dia mais a sua perspectiva da provisão e do cuidado de Deus para com eles. E finalmente chegamos ao terceiro tópico. O terceiro tópico fala da presença e o propósito de Deus no deserto. Quando Israel saiu do Egito, o Senhor não os deixou seguir pelo caminho do mar, que era o caminho chamado da terra dos filisteus, lá em Êxodo 13:17. Ou o caminho do mar, como eu disse aqui, que o profeta Isaías chama em Isaías 9:1, que era o caminho ali pelo litoral, que também era o caminho que o faraó fazia, porque durante um tempo a Palestina foi governada, dominada pelo Egito, então o faraó também fazia esse caminho ali, e ali haviam fortalezas egípcias e tal, e Deus não deixou Israel passar por ali, porque os filisteus estavam em guerra, e o Senhor sabia que aquele povo estava despreparado, e eles, com mentalidade de escravo, veriam a guerra e quereriam voltar para o Egito, pelo medo. O medo opera a escravidão, né? Então o Senhor os tira dali. Outro detalhe é que aquele caminho era conhecido pelos egípcios como o caminho de Horus. Horus é o deus do céu e da realeza. Então Deus tira eles dessa rota e leva eles por um outro caminho pelo sul, que é um caminho bem mais longo. Mas Deus os tira do caminho de Horus para andar no caminho dele, no caminho do Deus perfeito, e os leva até Horebe e de lá até a terra prometida. É assim que Deus opera com o seu povo. Deus não quer que você ande nos caminhos do paganismo. Deus não quer que eu ande nos caminhos do paganismo. Deus tem um caminho diferente para nós, ainda que ele seja mais longo, ainda que ele seja mais difícil. Se é o caminho de Deus, é o melhor caminho para nós. Isso é muito importante, entendermos o propósito de Deus para as nossas vidas. É uma verdade. Eram cerca de 240 quilômetros ali daquela região do Egito até a faixa de Gaza, né, que é o sul de Israel. 240 quilômetros que levariam ali algumas semanas para ser percorrido, talvez 10 dias, um pouco mais, mas Israel ficou 40 anos por causa daquela geração que não creu no Senhor. E porque Deus não tem pressa com nada. Deus está ocupado em nos preparar para a sua glória, para o seu serviço. E o Deus que não tem pressa com nada, trabalha em nosso favor. Então ele ficou 30 anos preparando o seu filho, Jesus Cristo nosso Senhor, para apenas 3 anos de ministério. Ele preparou Elias uma vida inteira para usar um dia no alto do Carmelo. Deus não tem pressa, quem tem somos nós, Deus não. Então o Senhor trabalhou com o seu povo e fortaleceu o seu povo durante esse período de caminhada. E durante esse período o povo tinha a presença de Deus por meio da coluna de fogo e da coluna de fumaça, que era o próprio Senhor guiando o povo. Tanto que eles tinham que levantar acampamento e seguirem a coluna de fogo ou a coluna de nuvem quando ela se levantava. Então Deus é quem se levanta para guiar o seu povo e nós vamos seguindo a sua vontade. Assim é que a palavra de Deus ensina-nos sobre a vontade de Deus para a nossa vida. Deus é quem nos guia e nos guia pela sua palavra, nos guia pela sua misericórdia, pela sua bondade. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, procure ler a palavra do Senhor para ser guiado por Deus nos caminhos do Senhor, nos propósitos de Deus para a sua vida, porque Ele vai te esclarecer por meio do Espírito Santo. E você, meu querido irmão, aplique isso na sua vida. Leia a palavra do Senhor. Quando estiver se sentindo no deserto, leia textos como Isaías 41:10, Salmo 23, que mostra como o Senhor está com o seu povo nos dias de aflição. Você, professor, também pode estimular os seus alunos com uma atividade prática de reconhecimento da soberania de Deus e da presença de Deus nas suas vidas. Quando, em meio a dificuldades ou experiências de deserto na vida deles, eles sentiram o conforto de Deus, a força de Deus. Outro testemunho que pode ser dado e que pode fortalecer muito a vida daqueles que estiverem ali. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe a minha, a sua vida, abençoe o ministério que Ele tem nos dado e nos ajude sempre por sua misericórdia e bondade. Em nome de Jesus.